sai do slide, tá? Então, ó, vou parar a apresentação. Bom, alô, bom dia a todos. Sou o vereador Geraldo Celestino. Eu estou presidindo interinamente a Comissão de Finanças e Orçamento, em virtude da licença do vereador Anistaldo. A comissão é composta pela vereadora Carol Ribeiro, que já está presente, e a Vanessa de Jesus. Se eu estiver errado, presente também, vereador. Está online, Vanessa de Jesus online. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda. Bom dia, vereador. Bom dia, vereadora Carol, e a todos que estão presentes, e aqueles que estão online também. Obrigado. A vereadora Vanessa é a secretária e membro, respectivamente, da comissão. Quem é a secretária? A Vanessa, né? A vereadora Carol é É secretária, secretária, eu sou membro sim, da sim, comissão. eu entendi. A vereadora Carol é nossa secretária e a
Vanessa Jesus é membro. Essa audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para a participação foi divulgado previamente. Nesse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2021, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Está remotamente presente o secretário adjunto da Fazenda, Mário Sasaki, a qual eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria. Presente aqui a Patrícia, né? Presente aqui no plenário da Casa. Diretora de Planejamento e Orçamentário, o Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro, o senhor Fábio Roberto Pavão, diretor de Despesa, presente também no plenário, o Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão, que acho que vai fazer a explanação, né? É o Guilherme fazer a explanação, tá, o Márcio presente. Após a apresentação, eu abrirei a palavra aos vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais e os munícipes que desejarem fazer seus questionamentos. Poderão fazê-lo por escrito, através do envio de mensagens para o e-mail audiencias.comissões@guarulhos.sp.leg.br audiencias.comissões@guarulhos.sp.leg.br, informando nome completo, número CPF e telefone para contato. Juntamente com os questionamentos redigidos, as inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Então eu convido o senhor Oscar para fazer parte da mesa e o Guilherme que fará a explanação. E eu vou abrir a palavra agora para o Guilherme, que fará a explanação. E eu vou aceitar as inscrições para a manifestação, tanto dos vereadores quanto do público, até 10 minutos durante a explanação do senhor Guilherme. Então, a nossa assessoria que fique atenta aí quanto às inscrições online. E as inscrições online, que nós não podemos responder agora durante a audiência, será encaminhado ao secretário da Fazenda para que possa dar a resposta aos munícipes que fizerem as perguntas durante esta reunião. Então, eu abro a palavra ao Guilherme para fazer a explanação. O senhor tem até 1h30. Não, estou brincando, gente. Fique à vontade, pode fazer a explanação durante esse tempo necessário, mas aí é até 30 minutos. Bom dia, vereadores, caros colegas e todos que nos acompanham online. Viemos aqui, a Secretaria da Fazenda, apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre do exercício de 2021. Vou alternar a tela para a apresentação. Se em algum momento a fala não estiver clara, é só pedir que eu interrompo e retorno. Nosso objetivo aqui hoje é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai começar a abordar o tema pelas receitas. Porém, antes de entrar nas receitas em si, é interessante a gente contextualizar o momento atual e o momento com o qual a gente compara esses resultados. Por isso a gente traz aqui os índices econômicos. Para ilustrar e para contextualizar tudo isso, a gente traz aqui o IPCA, fornecido pelo IBGE, em dois momentos. Em dezembro de 2020 e agora o atual, o último de agosto de 2021, como forma de comparar o desenvolvimento ou a evolução do IPCA como forma de se medir os valores acumulados nesse período. Então a gente vê que ele vem de um valor de encerramento do exercício de 2020 de 4,52 e agora, nesse momento em agosto, a gente percebe a inflação aumentando de forma bastante expressiva, vindo para 9,68. Por que é interessante a gente ter sempre em mente essa variação? Toda vez que a gente for comparar valores de 2001 com 2020, a gente vai apresentar aqui números
com variação nominal, mas é bom a gente ter em mente que parte dessa variação ela é corroída por essa inflação de quase 10%. A gente traz aqui também como índice o PIB, o Produto Interno Bruto, também em dois momentos, o encerramento do exercício de 2020 e o atual. Ele é medido trimestralmente, então o que eu trago como atual aqui é o de junho de 2021. E a gente vai ver aqui um cenário de 2020, onde a economia sofreu retrocesso, um PIB negativo de menos 4,1. E já em junho de 2021, o que a gente percebe é uma retomada. Então, comparando junho de 2021 com o mesmo período do ano anterior, a gente percebe um crescimento de 1,8%. Mostra uma retomada da economia. Então, toda vez que a gente for comparar dados de 2021 com 2020, é interessante ter em mente esse cenário. Seguindo, pois, para as receitas, a gente vai começar com um quadro bem resumido e, ao longo da explanação, a gente vai detalhando ele para a gente entender de onde saíram essas receitas. Nesse primeiro quadro, a gente vai separar as receitas em receitas correntes e de capital, comparando o segundo quadrimestre de 2021 com o mesmo período do ano passado. O que a gente vê é a receita corrente indo de 2,8 bi em 2020, no segundo quadrimestre, para 3,1, um aumento de 12,2% nominal, sem considerar a inflação. As receitas de capital foram de 60 milhões para 74, 22% de aumento, que a gente chega efetuando as deduções da receita corrente, a gente chega num total de receita corrente líquida de 2,6 bi até o segundo quadrimestre de 2020 e 2,996 bi no segundo quadrimestre de 2021. A seguir, vamos começar a explicar esses números e detalhar eles mais. Quando a gente especifica as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuição, no caso aqui COSIP, receita patrimonial, receita de serviços, taxas, transferências, e as receitas de capital em operações de crédito, alienação, amortização e transferências, algumas delas vão chamar a atenção. A primeira já são logo os impostos e taxas. Aqui em impostos e taxas a gente compreende IPTU, ISS, dívida ativa, e a gente vai ver que de 2020 para 2021 a gente teve uma evolução de quase 100 milhões a mais, cerca de 10,7% de incremento. Outro que chama a atenção, em percentual principalmente, mas em valor nem tanto, é a receita patrimonial, que variou 72% no período, apesar de que em valor isso não passa de 5 milhões. Essa receita patrimonial, geralmente, ela se resume à rentabilidade de aplicação financeira. Entretanto, em 2021, compõe também essa receita patrimonial a outorga do Zona Azul, que contribui com 6,3 milhões até o momento. Explica praticamente toda essa evolução de um ano para o outro. A seguir, a gente tem com um crescimento de 12,16% a receita de serviços. Aqui dentro dessa receita de serviços, a gente compreende tarifa de esgoto, serviço funerário, polo gerador de tráfego. E esses dois últimos, o polo gerador de tráfego e os serviços funerários, são os responsáveis pelo esse crescimento de 2021 em relação a 2020. A seguir, aí sim, a gente vai ver o valor mais expressivo de crescimento, que são as transferências correntes. Aqui dentro das transferências correntes, a gente está falando do ICMS, do IPVA, do FPM. E aí aqui a gente vê uma evolução de 244 milhões de 2020 em relação a 2021. Apesar desse crescimento impulsionado pelo ICMS e o IPVA, a gente tem uma influência bastante negativa aqui das transferências Covid, que compunham esse valor no ano passado, receitas vindas do governo federal, do governo estadual, e que esse ano a gente não recebeu nenhum valor direcionado a esse fim. A gente vai ter outras receitas correntes com a variação negativa, então bastante variações positivas até aqui. A primeira negativa são as outras receitas correntes. Aqui nas outras receitas correntes a gente compreende multas ambientais, multas da SDU, multas de trânsito. E as multas de trânsito, com a redução de praticamente 12 milhões, explicam essa diferença de 17% negativo. Indo para as receitas de capital, a gente vai ver um aumento nas operações de crédito de quase 13 milhões, que são quase 60% de aumento de um ano em relação ao outro. Aqui nessas operações de crédito, a gente tem o PNFM, a gente tem o programa ProTransporte e, esse ano,
a gente tem a primeira entrada de recursos da CAF, que é do programa de macrodenagem do Baquirivu. Até o momento entraram cerca de 18 milhões, então vai explicar boa parte dessa variação. A gente conta ainda nas receitas de capital com 3 milhões de alienação de bens, que nesse caso são alienação de bens imóveis. E nas transferências de capital, tanto em 2020 como em 2021, a gente conta com um valor de 32, 34 milhões do FUNSAI. E em 2020 esse valor foi maior porque em 2020 contamos com diversas emendas parlamentares, que não se mantiveram no exercício de 2021. Seguindo, a gente vai apresentar agora, rubrica a rubrica, comparando ainda 2020 com 2021. Elas estão ordenadas em ordem decrescente de valor orçado, do valor que foi orçado lá na LOA, para essas receitas. Encabeçando a lista, e é o ponto mais interessante de toda ela, o ICMS, que vem de um resultado bastante ruim em 2020, de apenas 780 milhões nos 2 primeiros quadrimestres, para 1,040 bi em 2021, um crescimento de 33%. Então, ainda que a gente considere aqueles efeitos da inflação, do IPCA de quase 10%, ainda é um crescimento bastante expressivo do ICMS. Seguindo o ISS-QN, um incremento de 46 milhões de um ano para o outro, também natural de se esperar. O ICMS relacionado ao setor de comércio, o ISS relacionado ao setor de serviço. Quando a gente afrouxa as medidas de restrição da pandemia, é natural que a economia volte a tomar rumo e volte a apresentar resultados econômicos. O IPTU apresenta um crescimento de 16 milhões, 4,2%. E aí a parcela do Fundeb do ICMS, acompanhando o ICMS, ela é um percentual dele também, com valor expressivo, 37% de aumento. A gente vê o imposto de renda retido na fonte com uma queda, isso é sinal de que o gasto com pessoal reduziu, e reduziu em grande parte dele por conta dos assessores que passaram um tempo fora no começo do exercício, e isso reduz a retenção do IR, e também dos congelamentos de aumento de gasto com pessoal imposto pela LC 173. Tudo isso culmina com essa redução dessa receita. A gente vai ver em demais receitas de todas essas, é que tem a queda expressiva. A gente vê uma queda de 594 milhões no exercício de 2020 para 461 em 2021. Englobados em todas essas demais receitas, aqui no final, a gente vai ter as transferências para o Covid. Somam mais de 100 milhões que entraram em 2020, destinados especificamente ao combate à Covid, seja para a Secretaria da Saúde, para a Secretaria da Assistência Social, Cultura, que não entraram em 2021. Então, essas demais receitas ficam prejudicadas com a queda de 22,3%. Seguindo, a gente continua apresentando rubrica a rubrica, as mesmas que a gente apresentou até então, só que agora comparando o que a gente arrecadou com o que a gente orçou na LOA de 2021. E aqui vão ter duas instâncias para a gente analisar. Aquelas receitas que não têm caráter sazonal, ou seja, que são praticamente constantes durante o exercício, é o caso, por exemplo, dos 2 primeiros, do ICMS e do ISS, que não tem seu valor mensal variando muito durante o exercício. E aí a gente vai ver que o ICMS já arrecadou 74,7% do previsto para todo o ano. A gente tendo decorrido agora 66,6% do ano, então está bastante acima, é um ótimo indicativo de que o ICMS vai superar a previsão inicial da LOA. Em contrapartida, o ISS, que era esperado o mesmo comportamento, está apenas em 60,7%, não atingindo 66,6% esperado para esse período. Outra forma da gente analisar vai ser a daqueles dos tributos sazonais, ou seja, que se distribuem de forma diferente, que se acumulam de forma diferente durante o exercício. É o caso do IPTU e do IPVA, que tem a sua arrecadação quase que total no começo do exercício. Nos 3 primeiros meses do exercício, a gente vai arrecadar praticamente todo o IPTU e IPVA, sobrando só um valor residual durante o exercício. Então a gente vai ver lá no IPVA, que já arrecadou 90,3% dele, é um bom resultado, mas o IPTU, nesse momento, somente 73,7%. É um indicativo de que ele não há de cumprir a LOA.
Vamos mudar agora a nossa ótica para despesas. Na mesma toada, vamos apresentar as despesas de maneira mais aglutinada e a gente vai detalhando ela no decorrer da apresentação. Então, a gente comparando a despesa dos 2 primeiros quadrimestres de 2020 com 2021, a gente vai ver um comportamento no orçado inicial de aumento de 4,1 bi para 4,2. Porém, quando a gente olha o orçado atualizado, o que a gente percebe é uma redução. O que era 4,494 bi em 2020, em 2021 são apenas 4,465. Quando a gente olha para valores empenhados, o que a gente percebe também é um valor praticamente constante, com a redução de 4 milhões de um ano para o outro. Porém, quando a gente vai olhar para os valores liquidados e pagos, a gente percebe que os valores, tanto em valor como em percentual, são maiores. Ou seja, isso indica que a gente está executando em velocidade maior as despesas do que executou em 2021. Quando a gente começa a detalhar as despesas correntes em despesas com pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, e as despesas de capital em investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida, a gente vai perceber, comparando o período, como eu já tinha adiantado, a queda das despesas com pessoal. A gente vai de 1,93 bi em 2020 para 1,64, uma queda de 2,6% por aqueles fatores que eu mencionei. As imposições da Lei Complementar 173, que vedaram o aumento de despesa com pessoal, e o período que os assessores ficaram de fora, contribuindo com a redução do gasto com pessoal. Juros e encargos da dívida, a gente percebe um bom aumento, tanto aqui nas receitas correntes, em juros e encargos da dívida, 17,6%, como a amortização da dívida, lá nas despesas de capital, com 19,2%. Esse aumento se deve por conta de, em 2020, o governo federal ter permitido a paralisação de alguns parcelamentos, de alguns pagamentos de dívida. Então, com isso, em 2021, a gente vem cumprindo o cronograma normal. Era de se esperar que fosse, de fato, maior a despesa com dívida em 2020, em 2021, em relação a 2020. Quando a gente segue e detalha as despesas por secretaria, então a gente vai trazer aqui valores orçados, orçado atualizado, empenhado, liquidado e pago. Mais uma vez a gente encabeça a lista com a Secretaria de Educação, com um valor orçado atualizado de quase 1,2 bi. Seguido da Secretaria de Saúde, com um valor orçado atualizado de 1,1 bi aproximadamente. Os encargos gerais com 590 milhões, Secretaria de Obras, Serviços Públicos. E essa mesma lógica vai ser percebida nos valores pagos até o momento. Entretanto, com uma diferença, a Secretaria da Saúde é quem encabeça a lista de pagamento. A seguir, como forma de ilustrar, um gráfico com os valores pagos até o momento. E como já é o padrão, Secretarias da Saúde, Educação e os encargos gerais do município, por conta de pagamentos de precatório, parcelamentos de dívida, encabeçam essa lista com bastante distância das demais secretarias. Seguindo em frente, a gente traz agora os quadros de resultado fiscal. E a gente chamando aqui de resultado fiscal, o primeiro deles, o resultado primário. O resultado primário vai medir para mim a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Chamando de despesas primárias aqui, eu estou considerando valores liquidados, valores processados até o momento. Então a gente vê que das receitas primárias totais, 3,129 bi são de receitas primárias correntes, 36 milhões,6 de receitas primárias de capital. Já nas despesas, as despesas primárias correntes, 2,557 bi, e as despesas primárias de capital, 84,9 milhões. Isso gera para a gente um superávit primário, nesse momento, de 523 milhões positivo. Bastante acima da meta proposta na LDO, isso aí é a meta revista, de menos 304 milhões. Então, nesse momento, o resultado primário vem atingindo com bastante folga a meta proposta pela LDO 2021. A seguir, o resultado nominal. E o resultado nominal ele vai medir para a gente a variação da nossa dívida fiscal líquida do período apurado, ou seja, o segundo quadrimestre do exercício, e o período de referência, que é o encerramento do exercício anterior. Então aqui a gente parte
no final do segundo quadrimestre de 2021, de uma dívida consolidada de 2,032 bi. Efetuadas as deduções, que são ela a disponibilidade de caixa, de 559 milhões, e o resto a pagar, de 41,33 milhões, a gente chega numa dívida consolidada líquida, que é igual à dívida fiscal líquida, de 1,514 bi. Esse resultado positivo ainda supera bastante, então situação bastante confortável frente a a gente chega num resultado nominal negativo, ou seja, uma redução da dívida de 455 milhões, bastante confortável frente a uma meta de 59 milhões. Explicando esse resultado, a gente comparando os valores com os valores do encerramento do exercício de 2020, a gente vai perceber aqui, que chama a nossa atenção, a dívida consolidada, que tem uma pequena redução de 2,76 bi para 2,032. A gente vê que a disponibilidade de caixa aumenta de 327 milhões no encerramento do exercício para 559 milhões agora. E uma severa redução nos restos a pagar processado, que foram de 220 milhões no encerramento do exercício para apenas 41,3 milhões nesse momento. Tudo isso explica esse resultado nominal bastante interessante nesse momento. A seguir, um gráfico trazendo o histórico de resultado primário e nominal, o resultado primário em azul, o resultado nominal em cinza, nesse momento dentro das metas propostas pela LDO. Falando agora dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o primeiro deles, o limite de gasto com pessoal. A gente vê aqui que a nossa despesa bruta com pessoal, no período apurado, foi de 1,982 bi, sendo pessoal ativo 1,7 bi, pessoal inativo e pensionistas 209 milhões, efetuadas as deduções, que somam todas elas 49,75 milhões, a gente chega numa despesa líquida com pessoal de 1,932 bilhões, frente a uma receita corrente líquida apurada no período de 4,277 bi. Isso dá para a gente um gasto com pessoal em percentual de 45,2%, bastante abaixo dos limites, tanto do limite de alerta quanto dos demais limites impostos pela Lei de Responsabilidade. Seguinte, a gente vai ver aqui um histórico, e nesse histórico a gente vê que a gente encerrou o exercício de 2020 ultrapassando o limite de alerta, entretanto, nesse momento a gente já voltou para valores considerados ideais. No quadro a seguir, a gente traz o limite de gasto com educação, limitado pela Lei de Responsabilidade em 25%. No momento, esses valores trazidos aí são despesas empenhadas pela Secretaria de Educação, estão em 27,78%, bastante acima do limite, então uma situação relativamente confortável nesse momento. A seguir, os gastos com saúde, aí a gente vê nesse momento 24%. Lembrando que a Secretaria da Saúde ainda não empenhou todos os valores do exercício, por isso ainda abaixo dos anos anteriores. O esperado até o encerramento do exercício de 2021 é que se aproxime dos demais anos, ficando próximo aos 30%. A seguir a gente vai falar do limite de endividamento do município, e aqui a comparação do exercício anterior e do segundo quadrimestre de 2020. A gente vai ver aqui que a nossa dívida consolidada líquida de 1,514, que a gente mostrou lá no resultado nominal, representa em relação à receita corrente líquida 35,4%. E aí, explicando essa variação, novamente, a gente vai ver aqui que apesar da nossa dívida contratual ter aumentado do encerramento do exercício para cá, de 1,095 bi para 1,154, a gente vê a redução nos precatórios, que estavam em 979 milhões no encerramento do exercício de 2020 e nesse momento em 877. Essa redução nos precatórios, seja ela pelo cumprimento rigoroso das parcelas mensais pelo Tribunal de Justiça, ou seja ela pelo sucesso das nossas câmaras de conciliação de precatório, a gente já está no segundo edital, em que a gente consegue abater os valores de precatório mediante a deságio dos credores. A gente vê lá nas deduções a disponibilidade de caixa aumentando e, mais uma vez, os restos a pagar reduzindo de 220 milhões para 41. Tudo isso culmina com a redução do percentual de endividamento de 49,4%, que encerrou o exercício de 2020,
para apenas 35,4%. Quando a gente olha a média histórica, o que a gente vai ver aqui desde 2002 é que a partir de 2019 a gente vem tendo os menores índices de endividamento do município. Então, depois da escalada de 2013, que perdurou até 2016, chegando ao limite de 105%, a gente vem reduzindo seguidamente, com a grande redução do exercício de 2018 para 2019, e ainda assim continuamos chegando agora a 35,4%, que é o menor valor desde 2002. Era o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que tenha permanecido. Obrigado, Guilherme. Eu queria anunciar a presença do vereador Geleia Protetor, presente, o vereador Wellington. Tem algum assessor representando vereadores aí para a gente anunciar? Vereadora da doutora, qual é o seu nome, doutora? Suelen, representando o vereador Jorginho Mota. Alana, Jorginho Mota. Está bem representado o Jorginho aqui hoje, hein? Vereador Carol, já anunciei, né? A nossa secretária da comissão. Tem mais algum vereador? Um vereador online? Então, vamos lá. Estão abertas as perguntas dos senhores vereadores. Eu vou abrir as perguntas para os senhores vereadores, para aqueles que assim quiserem fazer as perguntas, e assim que os vereadores fizerem as perguntas, o Guilherme ou o Oscar fará a explanação e a resposta. Como não há inscrição de vereadores, posteriormente vamos olhar no e-mail, no site, se algum munícipe fez perguntas, se o fizeram, nós encaminharemos à secretaria para que dê a resposta. Tá bom, Oscar? Então eu peço ao Oscar que faça a explanação final, tá? Para nós encerrarmos a presente audiência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, respectivos assessores presentes, muito obrigado pela participação de todos. Nós os colocamos à disposição. Inclusive, a posteriori, se houver qualquer pergunta, qualquer questionamento, poderá ser encaminhado à secretaria para devida resposta e esclarecimento. Gostaria de agradecer a nossa comissão, a vereadora Carol Ribeiro, secretária, a Vanessa de Jesus, os vereadores Wellington e o vereador Geleia Protetor presente, e as assessorias dos vereadores, a nossa equipe técnica, a equipe da imprensa, todos presentes, nós agradecemos. Foi uma reunião muito objetiva, né? O Guilherme fez uma explanação sucinta, nós agradecemos o Oscar, ao qual eu agradeço todos os funcionários da Secretaria de Educação. Nosso muito obrigado e eu declaro encerrado a presente audiência. E aí, tudo tranquilo? Para você que se liga aqui na nossa programação multiplataforma e gosta de esportes olímpicos, essa edição aqui do Câmara em Pauta vai falar sobre o tema voltado, claro, aqui para a cidade de Guarulhos.